Eu estava sentada na última fileira, usando um vestido vermelho que ela jamais esperaria ver ali. O salão estava cheio de flores brancas, cristais pendurados no teto, músicos ao vivo num canto. Tudo lindo, tudo perfeito, tudo que ela havia planejado com o homem que, 2 anos antes, era meu noivo. E quando as portas do fundo se abriram e ela entrou de véu e grinalda, radiante, com aquele sorriso que eu conhecia desde criança, ela me viu. Os olhos dela pararam em mim. E por um segundo, só um segundo, o sorriso sumiu. Eu não me levantei, não gritei, não fiz nada dramático. Apenas cruzei as pernas, segurei minha taça de água com calma e sorri de volta. Porque eu não fui lá para destruir o casamento dela. Eu fui lá porque fui convidada. E porque havia algo que todos naquele salão precisavam saber. Mas para você entender o que aconteceu naquele dia, eu preciso te contar como tudo começou. Porque essa história não começa no altar. Ela começa numa noite de chuva, há 3 anos, quando eu abri a porta do meu apartamento e encontrei minha irmã e meu noivo juntos. O nome dela é Camila, 2 anos mais nova que eu. Sempre foi a favorita. Não é a amargura. É só a verdade. Minha mãe dizia que eu era a filha séria e Camila era a filha que ilumina o ambiente. Cresci acreditando que isso era um elogio para mim. Demorei anos para perceber que na linguagem da minha família, séria significava ignorável. Eu estudei muito. Me formei em comunicação, fiz uma pós em marketing digital, construí uma carreira pequena mas estável numa agência de publicidade em São Paulo. Não era glamourosa. Era funcional. Eu pagava minhas contas. Tinha meu apartamento, minha independência. Camila nunca terminou a faculdade, mas tinha aquele jeito de entrar numa sala e fazer todo mundo sorrir. E na minha família, isso valia mais do que qualquer diploma. Rafael entrou na minha vida numa época em que eu achava que já tinha construído algo sólido. A gente se conheceu num evento de trabalho, ficou junto por 2 anos, e quando ele pediu minha mão, eu pensei, finalmente a vida está indo no lugar certo. Eu deveria ter prestado mais atenção nos sinais. Camila passou a frequentar nossa casa com mais constância. Dizia que adorava a companhia de Rafael, que ele era como um irmão. Rafael dizia que adorava minha família, que Camila era divertida, leve, fácil de conversar. E eu, idiota, achava que aquilo era uma coisa boa. Numa sexta-feira à noite, voltei mais cedo do trabalho. Tinha uma reunião cancelada. Comprei vinho. Planejei uma surpresa romântica. Abri a porta do apartamento que eu dividia com Rafael e encontrei os dois no sofá. Não vou entrar em detalhes. Os detalhes não importam mais. O que importa é o que aconteceu depois. Rafael ficou branco. Camila começou a chorar. E a primeira coisa que ela disse foi: Rafinha e eu nos apaixonamos. Não foi planejado. Essas coisas acontecem. Rafinha. Ela chamava meu noivo de Rafinha. Saí do apartamento sem dizer uma palavra. Fui até o meu carro. Sentei no banco do motorista e fiquei olhando pela janela enquanto a chuva batia no para-brisa. Não chorei. Ainda não. O choque era grande demais para caber em lágrimas naquele momento. Meu telefone não parou de vibrar. Rafael ligando. Camila mandando mensagem. Minha mãe, que claramente já sabia, pedindo para eu não exagerar na reação. Minha mãe já sabia. Eu desliguei o celular. E naquela noite, tomei a decisão mais importante da minha vida. Eu não ia reagir. Aegir. Nos dias seguintes, fiz o que precisava ser feito. Retirei minhas coisas do apartamento quando Rafael estava no trabalho. Assinei os documentos que precisavam ser assinados. Encerrei a conta conjunta que tínhamos. Na primeira reunião de família depois disso, minha mãe pediu que eu fosse madura e que entendesse que o coração não tem controle. Meu pai ficou quieto, o que, nele, era o equivalente a concordar com tudo. Camila estava lá, segurando a mão de Rafael, com aquele olhar de quem espera uma explosão e está se preparando para drama. Eu não dei drama. Sentei, comi, me despedi com educação e fui embora. E aí comecei a trabalhar. Preciso ser honesta, nos primeiros 3 meses, eu não estava bem. Trabalhava 12 horas por dia não por ambição, mas porque era o único jeito de não pensar. Dormia mal.
Comi mal. Mas algo estava mudando dentro de mim que eu ainda não conseguia nomear. Na agência onde eu trabalhava, havia um projeto que ninguém queria tocar. Um cliente novo, uma marca de tecnologia pequena que precisava crescer do zero nas redes sociais. Meu chefe tinha passado por 3 pessoas antes de chegar em mim. Era considerado impossível. Orçamento pequeno, prazo curto, produto desconhecido. Eu peguei, não porque achei que ia conseguir. Peguei porque eu precisava de algo que me consumisse completamente. E aí aconteceu algo que eu não esperava. Eu consegui. Não só consegui. Eu criei uma campanha que viralizou. Em 6 semanas, a marca saiu de 2.000 seguidores para 300.000. As vendas triplicaram. O cliente foi às lágrimas numa reunião de resultado. Meu chefe me chamou na sala dele e disse: "Onde você estava escondida todos esses anos?" Eu pensei, em casa, sendo noiva, sendo a filha séria, sendo invisível. A partir daí, as coisas aceleraram de um jeito que eu não tinha previsto. O cliente indicou meu nome para outros empresários. Comecei a pegar freelas fora da agência. Depois de 4 meses, estava ganhando mais no paralelo do que no meu salário fixo. Tomei uma decisão assustadora. Pedi demissão e abri minha própria consultoria de marketing digital. Meu pai achou que eu estava cometendo um erro. Minha mãe disse que eu estava sendo impulsiva por causa da situação com o Rafael. Camila não disse nada, porque Camila havia parado de me mandar mensagens depois que percebeu que eu não ia afundar. Ninguém sabia o que estava acontecendo, e eu preferia assim. Trabalhei em silêncio por mais de 1 ano. Meu escritório era a mesa da minha cozinha. Minha equipe inicial era eu mesma e uma estagiária que pagava por hora. Mas cada cliente que eu atendia virava um case, e cada case virava um novo cliente. Aos poucos, comecei a construir uma reputação no nicho específico, marcas de luxo que queriam se comunicar de forma mais humana nas redes sociais. Era um mercado pouco explorado, e eu tinha o perfil certo para entender os 2 lados, o rigor de quem estudou comunicação de verdade e a sensibilidade emocional de quem passou pela humilhação e saiu de pé. 12 meses depois de abrir a consultoria, eu tinha uma equipe de 8 pessoas, um escritório alugado em Pinheiros, e contratos que somavam mais dinheiro do que eu tinha ganhado em toda a minha carreira anterior. E ninguém da minha família sabia. O convite chegou numa terça-feira. Envelope branco, papel grosso, nome impresso em dourado. Minha irmã Camila e Rafael da Costa convidam para a celebração de seu casamento. Eu fiquei olhando para aquele envelope por um longo tempo. Eles estavam se casando, 1 ano e 8 meses depois daquela noite de chuva, e tinham me convidado. Minha primeira reação foi jogar fora. Minha segunda reação foi ligar para minha terapeuta, que me disse algo que ficou na minha cabeça. O que você faria se não tivesse medo e não tivesse raiva? Fiquei 3 dias pensando nessa pergunta, e na quarta-feira, eu confirmei presença. Mas antes de te contar o que aconteceu no casamento, preciso te contar o que aconteceu 2 semanas antes. Eu estava numa reunião com uma nova cliente, dona de uma marca de joias artesanais que queria expandir para o mercado europeu, quando meu telefone vibrou com uma mensagem da minha prima Débora. Débora era a única pessoa da família que havia ficado do meu lado sem julgamentos. Não de forma barulhenta, não com declarações públicas, mas de forma consistente. Ela ligava. Ela perguntava como eu estava. Ela nunca fingiu que o que aconteceu tinha sido normal. A mensagem dizia: "Preciso te contar uma coisa antes do casamento. Pode ser que mude os seus planos." Nos encontramos no dia seguinte num café no Itaim. Débora chegou com cara de quem estava segurando um segredo pesado demais. "Você sabia que o Rafael está com dívidas sérias?" Eu não sabia. Dívidas de quanto? Muito. Ele perdeu dinheiro numa sociedade que deu errado no ano passado. Está devendo a investidores. A tia Ana, mãe dele, estava pagando as contas da casa deles há 6 meses. Processei aquela informação em silêncio. E o Camila sabe. Débora fez uma pausa que disse tudo. Ela sabe, mas acho que ela não sabe o tamanho real. Ele foi seletivo com as informações. Eu respirei fundo. "Por que você está me contando isso?" "Porque você vai aparecer lá. E eu quero que você apareça sabendo de tudo."
para que ninguém possa te surpreender. Saí daquele café com mais informações do que esperava, e com uma clareza que não tinha antes. Eu não ia ao casamento para me vingar. Não ia para causar cena. Mas ia de cabeça erguida, sabendo exatamente quem eram as pessoas naquele salão. No dia do casamento, escolhi o vestido com cuidado, vermelho. Não para chamar atenção, mas porque vermelho era a cor que eu usava nos dias em que precisava me lembrar que era forte. Cheguei sozinha. Me sentei na última fileira, como te contei, e esperei. Quando Camila entrou e me viu, o sorriso dela vacilou por um segundo, mas ela se recuperou. Continuou andando. Chegou até Rafael no altar. A cerimônia aconteceu. Eu assisti a tudo em silêncio. Foi durante o coquetel que as coisas começaram a se mover. Minha mãe me encontrou perto da mesa de frios com uma expressão que misturava culpa e defensividade. Que bom que você veio, ela disse, com aquela voz que usava quando queria parecer normal. Era o certo a fazer, respondi. Você está diferente. Estou bem, disse. Muito bem, na verdade. Ela olhou para mim por um momento, mais longo do que o necessário, como se estivesse tentando entender alguma coisa. Meu pai chegou em seguida. Me abraçou sem palavras, e eu percebi, naquele abraço, que ele carregava uma culpa que nunca havia verbalizado. Alguns abraços falam mais do que qualquer discurso. Foi aí que Rafael me encontrou. Ele estava impecável no terno, mas havia algo nos olhos, um nervosismo que ele tentava disfarçar com um sorriso. Bia, ele disse, usando meu apelido de infância pela primeira vez em quase 2 anos. Fico feliz que você tenha vindo. Parabéns pelo casamento, respondi. Houve um silêncio curto, mas pesado. Eu queria que você soubesse que não foi fácil o que aconteceu entre a gente. Eu olhei para ele, não com raiva, não com saudade, com uma clareza que só o tempo e o trabalho duro te dão. Rafael, eu disse com calma, hoje é o seu casamento. Desfrute. E me afastei. O momento que ninguém esperava aconteceu na hora do discurso. O padrinho de Rafael estava na frente do microfone, fazendo o brinde tradicional, quando a mãe de Rafael, Dona Sônia, chegou até a mesa onde eu estava sentada com Débora. Ela se abaixou. Falou baixinho, mas com urgência. Beatriz, eu preciso conversar com você. Depois do jantar. É sério. Débora me olhou com aquela expressão de... Eu sabia que ia ter mais coisa. Depois do jantar, Dona Sônia me levou para um corredor lateral do salão, longe do barulho. Eu sei que não é o momento, ela começou, mas estou desesperada. Eu ouvi falar do seu trabalho. Uma amiga minha é cliente sua. Fiquei surpresa. Qual cliente? Ela disse o nome. Era uma das minhas maiores contas. Meu filho está com problemas financeiros sérios. Eu tenho uma empresa de artigos de decoração que estava crescendo, mas a comunicação está péssima. Não consigo clientes novos. As redes não funcionam. Se eu não resolver isso em 3 meses, preciso fechar. Ela me olhou com olhos cheios de uma dignidade complicada. Eu sei que pedir isso para você é um absurdo. Depois de tudo. Mas você é a melhor. E eu não tenho para quem mais recorrer. Aquele foi o momento mais inesperado da noite. Fiquei em silêncio por alguns segundos, pensando. Depois falei. Me manda o perfil da empresa na segunda-feira. Vou dar uma olhada. Ela fechou os olhos por um segundo, de alívio. Isso não é por ele, deixei claro. É por você. E é porque negócio é negócio. Quando voltei para a mesa, Camila estava me esperando. Ela havia saído do meio da festa. Estava de pé ao lado da minha cadeira, ainda com o véu na cabeça, mas com um sorriso já menos firme. Pode sentar, eu disse. Ela sentou. Por um momento, nenhuma das duas falou. Você podia não ter vindo, ela disse por fim. Podia, concordiai. Por que veio? Olhei para ela, para o rosto da minha irmã que eu conhecia desde que ela nasceu, que aprendi a andar antes dela, que dividi quarto com ela por 16 anos. Porque eu precisava ver com meus próprios olhos que estava bem, disse. E estou. Camila desviou o olhar. Havia algo ali que ela não conseguia esconder completamente. Uma inquietação. Eu ouvi que você abriu uma empresa. Abri.
Que está indo bem. Muito bem. Ela ficou quieta. Camila, eu disse, você não precisa se sentir culpada pela minha felicidade. E eu não vou fingir que o que aconteceu, não aconteceu. Mas eu também não vou desperdiçar nem um minuto do meu presente carregando seu passado. Ela piscou. 2 vezes. Você mudou muito, ela disse. Cressy, Carigi. Ela se levantou. Ficou parada por um segundo. Espero que esteja bem. De verdade. Estou, disse. Pode ir pro seu marido. Na segunda-feira seguinte, recebi o perfil da empresa de Dona Sônia. Era um negócio com potencial real. Produto bonito. História autêntica. Zero estratégia de comunicação. Exatamente o tipo de projeto que eu sabia transformar. Fechei contrato na semana seguinte. Em 4 meses, a empresa de Dona Sônia havia triplicado o faturamento online. As peças dela começaram a aparecer em editoriais de decoração. Ela me ligou chorando no dia em que uma revista nacional publicou uma matéria sobre a marca. Eu não fiz aquilo por Rafael. Não fiz por Camila. Fiz porque era o meu trabalho. E porque aprendi que a maior forma de poder não é nunca ajudar quem te machucou. É ter liberdade de escolher quando e como ajudar, sem que aquilo custe nada de você. 6 meses depois do casamento, minha mãe me ligou num domingo de manhã. Bia, você tem um minuto. Tinha aprendido a reconhecer o tom dela. Aquele era o tom de quem vai pedir algo. O que foi, mãe? É sobre a Camila. As coisas entre ela e o Rafael estão difíceis. Fechei os olhos. Mãe. Ela está preocupada com as finanças. Você sabe que ele teve uns problemas, e ela? Mãe. A voz saiu mais firme do que eu planejei. Eu não sou solução para os problemas do casamento dela. Silêncio. Eu amo a Camila. Ela é minha irmã. Mas o que acontece no casamento dela é responsabilidade dela, não minha. Eu sei, mas... Mãe, se ela precisar de mim como irmão, eu estarei aqui. Mas eu não vou resolver o problema que ela escolheu. Minha mãe ficou quieta por um tempo longo, e então disse, com uma voz diferente, mais baixa, você cresceu. Demorou um pouco, respondi. Cresci. Hoje, quando olho para trás, não sinto raiva. Sinto algo mais parecido com gratidão. Gratidão estranha, que você só entende quando está do outro lado. Porque se aquela noite de chuva não tivesse acontecido, eu ainda estaria no mesmo lugar, sendo a filha séria, a noiva discreta, a profissional mediana, invisível para o mundo, o que é pior, invisível para mim mesma. A traição da minha irmã me tirou o noivo, mas me devolveu algo que eu nem sabia que tinha perdido, a versão de mim que não pede permissão para existir. Não fui ao casamento dela para mostrar que venci. Fui porque eu já havia vencido muito antes disso, em silêncio, na mesa da minha cozinha, às 2 da manhã, com uma planilha e uma ideia e a teimosia de quem não tem mais nada a perder. O vestido vermelho não era um recado para ela, era um recado para mim mesma, de que eu havia chegado, e que dali em diante, ninguém mais ia me sentar na última fileira da própria vida.